Olá, pessoal. Vamos dar início às nossas videoaulas explicativas dessa semana. E na primeira delas a gente vai falar sobre heranças autossômicas recessivas e dominantes. A primeira coisa que eu queria fazer é definir com vocês o que é uma herança autossômica. Por definição, uma herança autossômica é aquela que está relacionada aos cromossomos autossômicos, ou seja, os não sexuais. Então, o ser humano, por exemplo, ele tem 46 cromossomos. 44 desses são chamados autossômicos e 2 são cromossomos sexuais, que no caso dos meninos é o XY, no caso das meninas é o XX. E a gente pode observar, então, que a maioria das nossas heranças genéticas são heranças autossômicas. E essas heranças elas podem ser recessivas ou dominantes. Classicamente, o albinismo é trabalhado como a herança autossômica recessiva e a polidactilia como a herança autossômica dominante. O que é um indivíduo albino? O indivíduo albino é aquele que não consegue produzir a melanina, que é a proteína que dá pigmentação à pele e aos pelos. Então, se ele não produz melanina, ele tem tanto a pele quanto os pelos brancos. Já o indivíduo que é polidáctilo é aquele que nasce com 6 dedos nas mãos e nos pés. E essa é uma característica autossômica dominante. Não existe forma melhor de vocês aprenderem heranças a não ser pela execução, de atividades. Então, o primeiro exercício que eu vou propor para vocês é esse exercício que fala sobre o albinismo. Então, o heredograma representado abaixo refere-se a uma família com casos de albinismo, anomalia que se caracteriza por total ausência do pigmento melanina na pele. Então, vocês vão olhar para o heredograma. O heredograma, então, apresenta 3 gerações. A primeira geração com 2 indivíduos, a segunda com 5, a terceira só tem 1 indivíduo representado. E a primeira coisa que me chama a atenção ao olhar esse heredograma é que eu tenho pais iguais com filhos diferentes. Esse casal tem 3 filhos, o indivíduo 4, o indivíduo 5 e o indivíduo 7. Um menino e 2 meninas, que são diferentes deles. Esse é um forte indicativo de que a herança em questão é uma herança autossômica recessiva, em que os indivíduos diferentes são os indivíduos homozigotos recessivos, e os indivíduos iguais que geraram esses indivíduos diferentes são heterozigotos. Então, o indivíduo 1 e 2 são heterozigotos, o indivíduo 4, 5, 7 e 8 são homozigotos recessivos. Como o indivíduo 6 é pai de 8, e esse indivíduo é azinho, eu posso afirmar com certeza também que esse indivíduo 6 é um indivíduo heterozigoto. Já o indivíduo 3 não me permite fazer isso. A única afirmativa que eu posso fazer é que ele é azão alguma coisa. Eu não conheço nem os pais, nem os filhos dele, então eu não posso afirmar qual é a característica dele. Baseando-se na genealogia, pode-se afirmar: o albinismo é um caráter dominante, sendo os indivíduos albinos todos homozigotos? Bem, o albinismo é um caráter recessivo, a gente viu no heredograma. E os indivíduos albinos são homozigotos? Sim, homozigotos recessivos. Então, a letra A está errada. O albinismo é um caráter dominante? De novo, ele está insistindo na dominância. Errado. Sendo os indivíduos albinos todos heterozigotos? Bem, se os indivíduos albinos fossem heterozigotos, eu teria mais indivíduos coloridos nesse heredograma e não necessariamente o perfil de coloração seria esse, apresentado aqui. Então, B errado. C. O albinismo é um caráter recessivo? Sim. Sendo os indivíduos de números 2 e 6 heterozigotos, a gente viu que o indivíduo 2 é heterozigoto, com certeza, e o indivíduo 6 também, porque os filhos deles, as filhas, me permitem identificar isso, afirmar isso. Então, isso eu consigo ver no heredograma. Então, a letra C está correta. O albinismo é um caráter recessivo? Sim. Sendo os indivíduos normais todos heterozigotos? Bem, os indivíduos normais podem ser
heterozigotos ou homozigotos dominantes. Então, vai depender muito da genealogia deles. Então, a letra D não está 100% certa. O albinismo é um caráter dominante? Não, a gente viu que é recessivo. Então, de cara, a gente já cortaria A, B e E, analisaríamos C e D e ficaríamos com a letra C, gabarito dessa questão. Esse exercício da Universidade de Mogi das Cruzes, ele fala o seguinte: no homem, o albinismo é condicionado por um gene autossômico recessivo, azinho. Pais normais que têm um filho albino desejam saber. Então, vocês construam o cruzamento de vocês na hora que vocês estiverem montando o raciocínio. Pais normais que têm um filho diferente, têm um filho albino. Então, são heterozigotos cruzando entre si e gerando um indivíduo homozigoto recessivo. Qual a probabilidade de terem outro filho, mas com pigmentação normal da pele? Quando eu cruzo heterozigotos, eu tenho a chance de ter um indivíduo azão, dois indivíduos azão, um indivíduo azinho. Então, de terem pigmentação normal, é 3 de 4 possibilidades. Gabarito para essa questão, letra C. O próximo exercício é da Universidade Federal da Bahia. No heredograma a seguir, os indivíduos representados por símbolos pretos são afetados pela surdo-mudez. Da análise do heredograma, conclui-se que a surdo-mudez é uma característica hereditária. Então, 3 gerações, primeira geração com 2 indivíduos, segunda geração com 9 indivíduos, terceira geração com 4 indivíduos. Pais iguais com filhos diferentes. Então, os filhos diferentes são afetados, homozigotos recessivos, os pais necessariamente heterozigotos. Os demais filhos são normais, então a única coisa que eu posso afirmar, vendo só isso aqui, é que eles são Szão alguma coisa. Pai surdo-mudo com mãe surdo-muda só podem nascer surdos-mudos. Então, conclui-se que a surdo-mudez é uma característica hereditária, recessiva e autossômica. Se vocês testarem qualquer uma das outras alternativas, vocês não vão conseguir fechá-las dentro desse heredograma que está representado. Gabarito, letra B. No heredograma a seguir, os símbolos em preto representam indivíduos afetados pela polidactilia e os símbolos em branco, indivíduos normais. Conclui-se desse heredograma que, em relação à polidactilia, então, indivíduos afetados são negros, polidáctilos. Você já sabe que a polidactilia é uma herança dominante. E indivíduos normais são indivíduos branquinhos. Então, os normais são Nzinho, Nzinho. Todos os branquinhos, Nzinho, Nzinho. Então, vamos olhar aqui, Nzinho, Nzinho, que surgiu de 2 indivíduos polidáctilos. Então, esses indivíduos são heterozigotos. Eu posso afirmar que essa menina aqui também é heterozigota, porque o pai dela me permite dizer isso. O mesmo dessa menina, porque a mãe dela me permite dizer isso. O mesmo desse rapaz, porque os filhos dele me permitem dizer isso. Então, todos os indivíduos polidáctilos aqui são heterozigotos. E os indivíduos normais são homozigotos recessivos. Então, conclui-se desse heredograma que, em relação à polidactilia, os indivíduos afetados, que são os pretinhos, sempre são homozigotos? Não, eles são heterozigotos. Os indivíduos normais sempre são heterozigotos? Não, são homozigotos recessivos. Os indivíduos heterozigotos são apenas de um dos 2 sexos? Não, a gente tem um indivíduo 1,1 e um indivíduo 3,5 meninos. Pais normais originam indivíduos homozigotos recessivos? Pais normais originam indivíduos homozigotos recessivos, porque eles são Nzinho, Nzinho. Então, deles só nasce Nzinho, Nzinho. A D eu consigo enxergar.
Pais normais originam indivíduos heterozigotos? Não. Então, a letra D é o gabarito, é a alternativa que a gente enxerga dentro do heredograma apresentado. Esse exercício da UFMG de 2003, ele fala: analise esse heredograma que representa uma família em que há indivíduos afetados por um tipo de tumor de gengiva. Então, indivíduos coloridinhos são afetados, indivíduos branquinhos são normais. Então, vamos lá. Considerando-se as informações desse heredograma e outros conhecimentos sobre o assunto, é errado afirmar que. Então, olha só. Pais iguais com filho diferente. Isso me permite dizer que o indivíduo normal aqui é o homozigoto recessivo e esses pais necessariamente são heterozigotos. Esse indivíduo aqui, ele é afetado, então ele é tesão, mas não posso afirmar o quê. Esse indivíduo aqui, esses dois aqui são afetados, e eu posso afirmar que eles são heterozigotos, porque a mãe deles me permite. Essa menina aqui, ela é normal, então ela é Tzinho, Tzinho. E esse pai é heterozigoto, porque senão ele não seria pai dela. Então, eu só não consigo esclarecer esse indivíduo aqui. Então, considerando as informações desse heredograma e outros conhecimentos sobre o assunto, é errado afirmar. Os indivíduos normais em todas as gerações são homozigotos? Sim, além de homozigotos, são homozigotos recessivos. B. A ocorrência do tumor é uma característica autossômica? Sim, é uma característica autossômica. Eu consegui enxergar o genótipo dos indivíduos dentro da representação que me foi colocada. O próximo filho do casal 2,1 e 2,2, que é esse casal aqui, será normal? Não sei. A chance dele ser normal é uma de 4 possibilidades. Agora, se ele vai ser ou não, só tendo o indivíduo e testando ele. Então, a letra C eu não consigo enxergar. A letra D, a probabilidade de um indivíduo 3,2, esse indivíduo aqui, ser heterozigoto é de 2/3? Bem, pais heterozigotos podem gerar azão, azão, 2 azão, azinho, 1 azinho, azinho, que ele não é, porque eu já sei que ele é afetado. Então, eu tenho 2 de 3 possibilidades dele ser heterozigoto. Então, a letra D eu consigo enxergar. Gabarito para essa questão, letra C. Esse próximo heredograma. A genealogia anexa refere-se a uma família com casos de alcaptonúria, anomalia provocada por um gene recessivo. Você não sabe o que é alcaptonúria, mas ele já te disse que é uma anomalia provocada por um gene recessivo. Então, você sabe, vamos lá. Pais iguais com filho diferente, filho azinho, azinho, homozigoto recessivo, pais heterozigotos. Esse aqui também é azinho, azinho, pais heterozigotos. Essa mulher é normal, filha de um afetado. Então, se ela é normal, filha de afetado, ela é heterozigota. Então, eu não consigo afirmar o genótipo de 3 e eu não consigo afirmar o genótipo de 8 e de 10. Porque eu não conheço os pais dele, não conheço outros filhos dele. Apesar de conhecer os pais, eu não conheço filhos desses indivíduos, então eu não posso afirmar se são homozigotos ou se são heterozigotos. Nesse caso, nessa genealogia, os genótipos que não podem ser determinados são os dos indivíduos 3, 8 e 10. Os demais a gente consegue enxergar. Gabarito, letra D. Então, pessoal, com relação à herança dominante e recessiva, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que vocês estejam conseguindo fazer os exercícios que estão sendo propostos. Não se esqueçam de manifestar dúvidas, tanto nas lives quanto através do e-mail da turma.
Até mais para vocês.